Você sabia que líderes tirânicos têm comportamentos iguais aos dos narcisistas? E como isso afeta toda uma população? E qual a relação deles com a fotografia? Este será o tema do vídeo de hoje. Antes de eu dar continuidade, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Larrio Nascimento, nasci na cidade de Manaus. Sou fotógrafo há 15 anos. Cursei fotografia na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, no ano de 2011. E agora que eu estou morando aqui em São Paulo, há quase 6 anos, eu cursei psicanálise no Centro Universitário Ítalo Brasileiro, no ano de 2019. É importante me apresentar porque você pode ser novo aqui no canal e não saber disso. Por esse motivo, eu faço vídeos com a correlação da fotografia e a psicanálise, que inclusive foi o tema do meu TCC. Caso você queira saber mais sobre o assunto, veja o vídeo Fotografia, Psicanálise e Winnicott e outros vídeos aqui do canal. E eu preciso dizer que esse vídeo está separado em 3 partes. A primeira eu vou falar sobre o que é o narcisismo. Depois vamos ver qual a semelhança dele com líderes tirânicos e como isso afeta a população. E eu vou finalizar falando sobre propaganda e fotografia, que tem a ver com esse tema do vídeo de hoje. E mais um ponto de atenção. Como estamos passando há anos por momentos políticos delicados de diversas formas, tenham cautela ao analisar esse vídeo com os momentos políticos que você está vivendo na sua cabeça. Os pensamentos revocados no sentido psicanalítico, você pode ter uma ideia política que abraça e tenta enquadrar naquele oposto, nesse sentido como crítica. E isso acontece bastante. Como estamos falando de artes, isso acontece também. Eu lembro de uma reportagem que saiu na TV sobre a Mona Lisa, que o pesquisador era provavelmente uma pessoa extremamente sexualizada em seus pensamentos recalcados. E ele concluiu que a Mona Lisa nada mais era do que o lado feminino de Leonardo da Vinci. Na verdade, desde o início, ele já tinha essa conclusão, mas ele buscou atrás de argumentos para validar essa sua tese. Outras ocasiões eu vi isso também na obra do Caravaggio. Pessoas que tinham aversão à religião e diziam que as suas obras eram críticas ao cristianismo. Outros politicamente diziam que eram críticas políticas e por aí vai. Muitos tentam trazer as suas neuroses para dentro desses contextos para influenciar outras pessoas. Por isso devemos ter cautela. É a falta do autoconhecimento que poucos têm para fazer críticas a obras. Inclusive, o historiador holandês chamado H.R. Hoekemaker disse nesse livro A Arte Não Precisa Ser Justificada que estamos vivendo uma crise nas artes devido às pessoas buscarem justificar muito ela e pela quantidade de livros de artes tentando interpretá-las. Mas vamos ao tema do vídeo de hoje. O que é o narcisismo? Esse tema tem sido bastante falado ultimamente e precisamos ter cautela ao falar sobre ele, porque a forma como estão falando parece que houve uma disseminação viral de narcisismo nas pessoas. Por isso, cuidado ao rotular alguém baseado numa listinha de comportamentos que tem na internet. Ultimamente parece que todo mundo tem transtorno psíquico e isso tem sido romantizado pelas pessoas. Recentemente, eu descobri por acaso um show de um comediante chamado Maurício Meirelles e ele entrevista vários adolescentes da geração Z para nós mais velhos entendermos os seus comportamentos. E boa parte desses adolescentes diziam que tinham TDAH e um deles teve uma situação bem curiosa que disse que tinha TDAH e intolerância à lactose como se fosse normal. E um desses adolescentes que ele entrevistou disse que foi diagnosticado por um profissional com TDAH e no final do vídeo ele teve um pequeno ato falho, disse que ninguém havia diagnosticado ele com isso. Ou seja, ele provavelmente viu essa listinha na internet e se autodiagnosticou com esse transtorno. Outros problemas psíquicos que têm sido muito romantizados pelos jovens é o autismo e a síndrome de Tourette. Eu tenho acompanhado um pouco o que os jovens têm publicado na internet. E isso não é uma brincadeira, porque até para diagnosticar não é barato. Você precisará ter um acompanhamento psicológico,
psiquiátrico e ainda precisará passar por uma avaliação com um neuropsicólogo para detectar isso. E olha, não é barato. Eu estou explicando isso porque muitas pessoas gostam de listinhas da internet e esse não é o meu objetivo, principalmente quando você for rotular alguém como narcisista. E voltando ao tema, da onde surgiu esse termo? Inicialmente, o psiquiatra Paul Nack criou esse termo narcisismo devido ao mito de Narciso. Mas esse psiquiatra foi muito controverso e esses seus estudos caíram na mão do pai da psicanálise, Sigmund Freud, que se aprofundou mais nesses estudos. E você pode encontrar esse texto sobre narcisismo nesse livro que é o volume 12 de Introdução ao Narcisismo e outros textos escritos por Freud entre 1914 e 1916. É um livro bem interessante que ele vai falar um pouco sobre esse tema. O narcisismo foi difundido na psicanálise e assim em outras áreas da psique, devido ao texto de Freud, que é baseado no mito grego de Narciso. Foi algo muito comum dentro dos estudos de Freud trazer a mitologia dentro para a psicanálise, como por exemplo o complexo de Édipo, que veio do mito de Édipo. Algumas pessoas chamam Freud de pai da psicanálise. Outros dizem que ele sistematizou vários assuntos que estavam espalhados, surgindo assim a psicanálise. Eu não vou me aprofundar muito nesses mitos. Narciso era um cara muito bonito e ele acabou rejeitando praticamente todas as pessoas porque ele se achava bom demais para todas, até para casar, para ter qualquer tipo de relação. Então Ninfa, uma das mulheres que foram rejeitadas, clamou aos deuses que pudessem punir Narciso de alguma forma, por ele agir assim. Um dia, quando ele se olhou no reflexo do rio, ele ficou tão deslumbrado e acabou morrendo vendo seu reflexo em um rio. Lembrando que existem outras variações desse mito, mas basicamente o que precisamos saber é isso. Essa história foi utilizada por Freud para poder caracterizar algumas pessoas que possuem comportamentos como esse. Ele diz que os narcisistas são megalomaníacos ou pessoas com mania de grandeza. Outras características que eu irei acrescentar é de que eles querem ser o centro das atenções. Não têm empatia e têm uma forte necessidade de serem admirados e também afirmados. E eu preciso repetir o que eu disse no início. Cuidado a rotular as pessoas de narcisistas. Você pode confundir com outros transtornos que não são necessariamente os narcisistas. Temos ideia de que celebridades ou pessoas ricas sempre são esse tipo de pessoa. Mas não é bem assim. Os narcisistas querem sempre ser adorados. Se acham melhor do que os outros. Creem que são pessoas separadas, diferentes e melhor do que todos. Se acham bem especiais. Aumentam suas realizações e chegam até a fantasiar isso acreditando ser real. Existe um manual de transtornos mentais chamado DSM-5 para padronizar esses transtornos e auxiliarem os especialistas em um diagnóstico, que também é utilizado por psicólogos e outros profissionais da psique. Esse manual define o nome de transtorno de personalidade narcisista. São pessoas que têm um padrão generalizado de grandiosidade, falta de empatia e necessidade de adulação. E o próprio manual diz para não confundir esse transtorno com o bipolar, antissocial e o histriônica, principalmente pela falta de empatia, que pode ser confundido com outros transtornos. Então, por isso, cuidado ao sair julgando, rotulando alguém. E às vezes, essa falta de empatia também pode ser uma máscara da pessoa por algum motivo. Os narcisistas não têm empatia e podem fingir ter para tentar te manipular. Nesse caso, poderia ser essa pessoa um psicopata, inclusive. Da mesma forma como alguém como Narciso, que se acha bom demais e que ninguém é bom para ele, acaba ficando solteiro. Mas isso não quer dizer que pessoas que não se casaram sejam narcisistas. Mas o narcisista tem esses comportamentos para encobrir a sua baixa autoestima. Ficam chateados com muita facilidade, principalmente quando recebem críticas. Por isso, eles têm uma grande necessidade de serem bajulados. Eles são muito invejosos e sempre acham que os outros invejam ele. São orgulhosos por acharem que sempre estão certos. Cuidado com os diagnósticos da internet e os pré-julgamentos com algumas características. Para isso, só um profissional na área vai saber te orientar.
E eu preciso repetir isso várias vezes para que isso não venha a acontecer. Outra coisa, o narcisista é uma pessoa controladora e extremamente manipuladora. Ou seja, quer saber detalhes de você, vai te manipular para fazer o que ele quer. E quanto mais você obedece, mais ele crê nessa superioridade que ele tem sobre as pessoas que ele manipula. E elas não conseguem sair disso e se sentem presos ao narcisista. Mas para eles conseguirem isso, eles vão buscar inicialmente te trazer muita confiança e respeito. Inclusive, existe um termo usado na psicologia chamado gaslighting, que é uma forma de abuso psicológico que acontece muito entre casais e pais e filhos. Mas isso não quer dizer que aconteça em um ambiente de trabalho ou dentro de uma igreja, ou até mesmo no governo. O narcisista que faz o gaslighting é uma pessoa egoísta. Ela vai sempre pensar no seu benefício, mas nunca em você. Por mais que a pessoa demonstre de uma forma extrema preocupação por você, isso é apenas para conseguir conquistar confiança e respeito através de você. Geralmente, pessoas que são carentes podem cair nas mãos dessas pessoas. Por esse motivo, elas se sentem tão importantes, mas na verdade, elas estão sendo manipuladas. E quando isso acontece, o narcisista vai ao extremo para te manipular. Quando você nega, começam a vir as chantagens emocionais. Ela vai se fazer de vítima quando você negar a fazer algo para ela. E agora vamos falar da tirania. E como os governos tiranos têm semelhança com os narcisistas? Primeiro vamos saber o que é uma tirania. Segundo o dicionário, tirania é um governo eleito de modo legítimo, mas exercido com muita crueldade. Excesso de poder, conseguido de forma desonesta, ou um governo opressor. Nesses dois significados tirados do dicionário, podemos entender o seguinte: existem governos legítimos, mas que acabam se tornando opressores. Ou seja, geralmente é um governo que manipulou uma grande massa e acabou por oprimir ela. Mas também tem um exemplo de que pode conseguir o poder de forma desonesta. Tem países que não chegam a manipular a população para conseguir subir ao poder. Eles criam uma revolução e tomam a força. Mas, em ambos os casos, acabam gerando um governo que oprime o povo e usa métodos cruéis contra a população, que pede a sua liberdade e o seu livre-árbitro. Bom, vamos olhar até a história recente e eu não irei citar o Brasil como exemplo, antes que vocês pensem. Mas antes de continuar, da mesma forma como eu falei para você não rotular, mas você deve também tomar muito cuidado que às vezes aquele governo que você não gosta pode se enquadrar nisso que nós vamos falar hoje, porque você tem um pensamento recalcado. Então, toma muito cuidado na hora de você julgar um governo X ou Y. É por isso que profissionais sabem analisar isso muito melhor. Mas eu vou utilizar bastante o exemplo da Coreia do Norte. Nós temos que aprender muito com o comportamento político daquele país e na população de modo geral, porque é algo muito atual. Recomendo até vocês a lerem esse livro da Yeonmi Park, que fugiu da Coreia do Norte e conta como era a sua vida lá, falando sobre como era a crueldade desse país. É interessante porque o que ela sofreu é ter sido manipulada através de um narcisista, né? A primeira característica de um governo tirânico que se assemelha ao narcisismo é a falta de privacidade. Viver como um narcisista ou em um governo tirânico, as pessoas não sabem o que é ter intimidade, porque eles querem saber tudo o que a população faz. As pessoas que são dedo duros são muito bem recompensadas nesses lugares. Antigamente, por exemplo, a antiga União Soviética tinha muitas escutas em todos os lugares para saber o que as pessoas conversavam. Teve um prédio da Embaixada Americana que teve que ser completamente demolido e reconstruído porque eles achavam tantas escutas que eles precisaram fazer isso, começar do zero, porque eles ficaram preocupados de estarem sendo ouvidos. Inclusive, houve casos de pessoas que foram presas, torturadas e mortas porque algum vizinho, ou alguém que não gostava dessa pessoa, fazia uma denúncia falsa para as autoridades dizendo: olha, essa pessoa ela pode ser uma espiã, porque ela está tendo um comportamento um pouco esquisito. Apesar de atualmente ninguém mais fazer ligações telefônicas, mas países tirânicos atuais proíbem a população de utilizar a VPN, por exemplo, em seus computadores e celulares, para que eles possam monitorar tudo que a população está fazendo na internet. Joga aí na internet quais países que proíbem o uso da VPN e você tira suas próprias conclusões. Veja se é um país que você gostaria de morar. E eu vi relatos de um brasileiro
que foi na Coreia do Norte e tiveram seus celulares e câmeras fotográficas vasculhadas na saída do país. E um deles disse que até suas malas que estavam no hotel foram mexidas na sua ausência. Recomendo vocês a procurarem aqui no YouTube mesmo, brasileiros que foram para lá. Eu vi já vários. É muito interessante. Algo curioso sobre os Estados Unidos, eles são muito criticados quando começaram a vasculhar o que as pessoas faziam na internet. E no celular também dessas pessoas. Mas eu não diria que isso é um comportamento narcisista, mas seria paranoico, que também é um transtorno. Lembra que eu disse antes que o narcisista pode ser confundido com outro transtorno? Aqui é o caso. Mas eu deixo uma reflexão. Quem não ficaria paranoico depois do que aconteceu no 11 de setembro? Já se passou 22 anos desse acontecimento e quem tem essa idade hoje nem sabe o medo que causou no mundo esse dia. Eu fiquei apavorado pensando que ia ter uma terceira guerra mundial. E isso não é muito diferente das pessoas que, depois de serem assaltadas, mudam de casa, colocam câmeras, tomam mais cuidado, andam com medo, que também não é diferente do que houve nos Estados Unidos. Então, eles não se enquadram em ser narcisista, mas uma pessoa que ficou paranoica com o que aconteceu lá. Então, nos casos dos países que possuem líderes tirânicos, comparando com o narcisista, ambos querem saber tudo o que você faz. Em relacionamentos com narcisistas, tem casais que exigem senhas de celulares, ficam olhando o celular do parceiro o tempo todo, você não tem privacidade. Inclusive, eu falei no vídeo Privacidade na Internet que devemos ter muito cuidado com equipamentos eletrônicos que têm microfone e câmeras. Até porque um dia, se um país se tornar tirânico, usar esses equipamentos será muito simples. Não é uma distopia, mas é uma realidade para saber o que a população está fazendo. Segunda característica de um líder tirânico com um narcisista é a falta de liberdade. A Ione Mini Park cita no livro 3 palavras que não existem na Coreia do Norte: shopping center, liberdade e amor. Da mesma forma como a gente conhece, porque todos são obrigados a amar apenas o líder camarada supremo, no sei das contas. Assim como o narcisista, ele quer saber tudo o que você faz, ele vai exigir estar com você o tempo todo e querer ter controle de aonde você vai e o que você faz. E exige também muito amor. Todo mundo que já teve um amigo ou amiga que começou a namorar e some, às vezes é comum, mas existem casos extremos que os narcisistas afastam da presença de todos do parceiro com medo de perdê-lo. Mas o narcisista vai querer controlar o que você faz e o que você quer o tempo todo. 100% da atenção vai ser com ele e não divide isso com ninguém. Inclusive na Coreia é proibida a religião, porque todos devem idolatrar e adorar o líder supremo deles. Ou seja, não existe liberdade religiosa, que é punida com a pena de morte. Outra liberdade que é cessada lá é a do turista. Se você, turista, quiser ir lá para a Coreia do Norte, você não tem como traçar um roteiro de viagem durante a sua estadia. Eles é que vão fazer isso por você. E nem pense em sair do roteiro que eles programaram e você vai estar sempre acompanhado de uma autoridade do governo. Então, compare aqui no Brasil. Eu estou aqui em São Paulo. Eu posso alugar um carro aqui no shopping que tem aqui perto de casa e ir para o Rio de Janeiro sem carro, ou ir para o Paraná, ou ir para qualquer lugar onde eu quiser. Posso ir na rodoviária, no aeroporto e fazer qualquer uma dessas viagens. E eu não precisarei avisar ninguém do governo ou precisará estar acompanhado de alguém deles para fazer essa viagem. Mas lá isso acontece. Que país do mundo faz isso com você? Apenas países com líderes tirânicos. Eles querem saber tudo que os turistas fazem e o que eles estão fazendo. E com certeza, essas pessoas que acompanham os turistas devem fazer imensos relatórios sobre os comportamentos que esse turista teve lá no país deles. Isso não é apenas com o turista. Os próprios cidadãos não podem ir para a Coreia do Sul ou até andar no próprio país sem autorização. A população local não tem essa liberdade. E isso também me lembra a Alemanha Oriental, antes da queda do Muro de Berlim, e Cuba, que os moradores fogem em barcos improvisados para ir para os Estados Unidos. E falando nisso, eu que nasci em Manaus e morei por muitos anos lá, quando a Venezuela começou a apertar o cerco, eu tive uma familiar muito próxima a mim que saiu daquele país porque o negócio ficou muito feio. E essa familiar, depois de alguns anos já morando em Manaus, ela recebeu na cidade uma família muito próxima a ela, fugindo daquele país. E quando ela foi se encontrar com eles na rodoviária, ela não conseguia reconhecer eles de tão magros que eles estavam.
Ou seja, eu sei o que está acontecendo na Venezuela. Eu também tive um amigo que durante a madrugada ele estava com a esposa e 2 filhos pequenos que tiveram que fugir da Venezuela por dentro de um matagal que fazia fronteira com Roraima, para poder sair do país e voltar para o Brasil. A última vez que eu estive em Manaus, que foi em 2019, e inclusive as 2 últimas fotos que eu fiz foi eu dentro do carro, indo para o aeroporto, e eu estava com a minha câmera de filme fotográfico, eu fiz 2 fotos de um acampamento que estava bem próximo à rodoviária que tinha na cidade. Eu fiz essa foto de dentro do carro. A terceira característica de um líder tirânico que o narcisista faz é o gaslighting. Esse termo é uma variação do nome de um filme chamado Gaslight, que no Brasil recebeu o nome de A Meia Luz. É um filme bem antigo, de 1944, com a atriz Ingrid Bergman, que fez o filme Casablanca. Esse filme conta a história de uma mulher que ela era manipulada psicologicamente pelo marido. Ela acreditava que estava ficando louca. E o gaslight é utilizado por narcisistas para poder manipular a sua vítima e serve para convencê-la de que a vítima é louca e está agindo de forma desequilibrada. O narcisista ele vai distorcer os fatos para que a sua vítima fique confusa e comece a pensar que está agindo de forma errada. E a vítima começa a crer que realmente tem algo de errado com ela, mas a verdade é pura manipulação. E eu nem preciso dizer que todo líder tirânico, para ter a aprovação da população, ele precisa manipulá-los de alguma forma, com informações falsas. Nenhum líder tirânico consegue se manter no poder se não tiver controle da imprensa. Se eu não me engano, o maior jornal que tinha na Venezuela apoiou a eleição do Hugo Chávez. E depois que ele conseguiu o que queria, ele tomou o jornal desse cara. A Coreia do Norte, eu nem preciso dizer nada. Você sabe que a imprensa lá não existe. E a população não tem acesso à internet. Senão eles teriam acesso ao que realmente está acontecendo no mundo. Coisas que eles não sabem. A Alemanha, para ter apoio da população para fazer o que fizeram na Segunda Guerra Mundial, fez muita propaganda e mentiu bastante sobre os judeus para conseguir executar o seu plano sombrio. E algo curioso aconteceu na Romênia. Lá nos anos 80, a população desse país começou a piratear vários filmes americanos, e principalmente os filmes do ator Chuck Norris. E eles começaram a ficar tão deslumbrados de como eram os Estados Unidos, como era diferente do local que a imprensa mostrava para eles, que manipulava, que um dia a população se revoltou. E eu nem quero contar o que aconteceu para não trazer problema, mas vejam um documentário chamado Chuck Norris e o Comunismo. Vocês vão entender muito bem. Mas você vê que a manipulação da informação para a população precisa acontecer. E a Yeonmi Park, nesse livro, ela fala algo bem interessante, que ela não fugiu atrás de liberdade, até porque ela não sabia o que era a palavra liberdade. A visão das pessoas presa a essa realidade é muito complicada. Então, esses líderes tirânicos manipulam bastante a informação que tem na imprensa. Alguns países já até proibiram vários sites para que a população tenha acesso a essas informações. E sempre com a desculpa que eles querem o melhor para a sua família e seus filhos. Geralmente a tirania começa exatamente assim, depois que eles começam a impor isso de uma forma de lei. A quarta característica é a falta de empatia. Mas o que é empatia? É uma pessoa que tem a capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas e consegue ter um entendimento disso. Lembrando, ter um entendimento não quer dizer emoção, mas razão. Você vê alguém com algum tipo de dificuldade e tenta ajudá-la. Não fazer com os outros o que fazem comigo. Compreender bem o sentimento do outro. Isso é empatia. Mas o narcisista ele tem uma completa ausência de empatia. Inclusive o narcisista pode ser confundido com um psicopata, porque ele também não tem empatia. Pelo narcisista pensar em apenas em si próprio, quer que as pessoas sejam empáticas com ele, mas não ao contrário. Por isso, a característica que eu citei anteriormente, que é a de ele se magoar facilmente, nunca consegue entender a mágoa do próximo, mas ele quer que os outros entendam a dele. Ele não liga se alguém tiver que sofrer em seu lugar para que essa pessoa lhe dê algum tipo de prazer ou benefício. Nos governos tirânicos, como já aconteceu anteriormente, tanto na Coreia do Norte quanto na China, mataram muitas pessoas. Em 2012 teve o caso da Feng
Tianyi, que foi obrigada a abortar o seu próprio filho no 7º mês de gestação e ainda foi obrigada a pedir desculpas para o governo disso. Inclusive tem uma foto dela do lado do corpo do bebê, que gerou muita revolta na China na época. Mas pense a quantidade de casos semelhantes que já aconteceram antes disso, mas que nunca foi noticiado. O governo tirânico, se ele vê que há necessidade de tirar a vida de alguém, ele não liga e ele vai lá e tira aquela vida. Ele não tem empatia. Tem até 2 passagens na Bíblia bem interessantes que aconteceram, tanto no nascimento de Moisés quanto no de Jesus, que tirânicos na época sabiam que havia nascido um homem muito importante e houve a morte de diversos bebês do sexo masculino. A quinta característica é o centro das atenções. Muitos narcisistas querem o mérito próprio, gostam de serem bajulados, aumentam tudo o que eles fazem, buscam e exigem bastante reconhecimento. Quando falamos disso na Coreia do Norte recentemente, agora em agosto de 2023, saiu um vídeo do ditador de lá tirando o chapéu de alguém que estava ao seu lado e colocou na sua própria cabeça. E todos aplaudem ele bem de perto. É bem curioso a forma como eles bajulam esse ditador. Nesse livro da Yeonmi Park, na página 65, ela fala que existem uma espécie de 10 mandamentos que devem ser respeitados e seguidos. E um desses mandamentos é a obrigação de repassar às futuras gerações as grandes realizações do grande líder, camarada, supremo, não sei das quantas. Tanto que na morte de um dos ditadores, quanto nas comemorações da morte, eles proíbem a felicidade. As pessoas não podem demonstrar felicidade. São obrigadas a vivenciar o luto dos outros. Ou seja, é aquele narcisista que fala, eu estou sofrendo e você também tem que sofrer junto comigo. Isso é curioso porque o narcisista, quando ele está sofrendo por algum motivo, ele odeia ver a felicidade dos outros, que também é uma característica. Então, na Coreia, eles obrigam todo mundo a chorar. É bem visível e eles não conseguem disfarçar os vídeos que eles publicam. É algo muito claro. Outra coisa curiosa é que geralmente líderes tirânicos têm estátuas em seus países. É claro, não são todos, mas lá, quando os turistas chegam, eles são obrigados a reverenciar a estátua. E isso me lembra a história de Nabucodonosor na Bíblia, quando ele fez uma enorme estátua e os 3 amigos de Daniel não quiseram se ajoelhar e acabaram sendo jogados numa fornalha, mas eles não se queimaram. Sexta característica é a exploração dos outros. Boa parte das pessoas que tiveram relacionamento com narcisistas se sentiam presos emocionalmente a eles. E parece não conhecer um mundo exterior por serem privados disso. Às vezes o narcisista faz isso usando a desculpa de preocupação e cuidado. Mas na verdade ele está manipulando para evitar que essa pessoa saia de perto dela, para que ela não fique sozinha. Tem pais narcisistas que não deixam seus filhos saírem de casa como desculpa da violência, mas na verdade eles não querem que seus filhos vão embora. Inclusive tem pais que vivenciam a saída dos filhos depois que eles casam ou vão morar sozinhos como uma espécie de luto. Também recomendo vocês assistirem uma série chamada The Act, que tem muito a ver com isso. Conta a história de uma mãe narcisista, super protetora, que fez a filha acreditar que estava doente, para depender dela e não sair de casa de forma alguma. E isso é uma história real. É bem interessante essa série. E isso também não é muito diferente de inúmeros casos de pessoas fugindo desses países que têm líderes tirânicos. Isso acontece em Cuba, Coreia do Norte, Síria, e eu vi com meus próprios olhos recentemente a Venezuela e o Haiti. Muitos foram para Manaus e Boa Vista e depois foram para outros estados. E agora vamos chegar na fotografia. Antes de ir para a fotografia, precisamos saber a diferença de propaganda, publicidade e marketing. Eu estava até cursando faculdade de marketing, mas eu tive que trancar por falta de tempo. Mas eu tive uma aula disso, porque muita gente confunde essas 3 profissões. A publicidade, como o próprio nome diz, é tornar público. Ou seja, se você tem um produto, você precisa fazer que esse produto fique visível para fazer relações públicas, post na internet, etc. O marketing, ele pega o produto, ele precifica. Quando você vê um iPhone, por exemplo, o iPhone, quando vocês verem esses valores que eles publicam na internet, todo marketeiro ele vê o valor do custo da fabricação de cada iPhone, pega aquele custo e faz um cálculo e vê, olha, vocês podem cobrar X dólares por cada
iPhone para serem anunciados. Então, isso é uma das funções do marketing. Eles também fazem pesquisa de mercado e às vezes até trabalham um pouco na área de logística. Já a propaganda não tem um produto ou um serviço ali no meio. Não tem nada a ser comercializado, mas é vender uma ideia. Na verdade, é uma ideologia, é doutrinar as pessoas. Por isso vocês vão ouvir falar que propaganda tem sempre função política. E Adolf Hitler precisou de muita propaganda para conseguir chegar ao seu objetivo na Segunda Guerra Mundial. E por isso, às vezes, a tirania tem ligação com a fotografia. Vamos falar inicialmente da fotógrafa e cineasta alemã Leni Riefenstahl. Foi por causa dela que eu criei esse vídeo no canal, quando eu estava desenvolvendo o roteiro do vídeo anterior sobre linguagem fotográfica. E eu vi que essa parte estava ficando muito grande, e eu decidi focar na tirania e na fotografia. E veio o clique do narcisismo. E eu falei sobre o enquadramento que utilizamos na fotografia, que seria o contre-plongée, que é o fotógrafo cineasta fotografar posicionando a câmera de baixo para cima. Esse enquadramento dá a sensação de grandeza, principalmente de quem está olhando. Sente como se fosse uma criança passiva e imatura olhando adultos, altos, pessoas poderosas, fortes e mais poderosas do que nós. Provavelmente, quando ela conversou com Hitler, qual era o objetivo dele, ela precisava transparecer que os alemães eram superiores, fortes, melhores do que todo mundo. Então ela estudou bastante linguagem fotográfica para conseguir explorar isso. Porque Hitler, quando decidiu perseguir os judeus, ele não poderia estalar os dedos, prendê-los e matá-los, porque ele não teria apoio da população. Para o plano dar certo, ele precisaria de todo o apoio de diversas áreas, como na mídia, nas artes. Hitler era muito apaixonado por artes. Caso vocês não saibam, ele até pintava quadros. Então ele precisava de todo esse apoio e propaganda para convencer a massa para que pudesse apoiá-lo no seu plano. Quem lembra de uma frase muito famosa chamada "Uma mentira contada diversas vezes se torna uma verdade"? E ele veio do ministro da propaganda de Hitler, chamado Joseph Goebbels. Hitler culpava os judeus por todos os problemas que estavam passando a Alemanha, sem contar que eles já haviam perdido uma guerra anteriormente e isso trouxe uma enorme crise financeira para eles. Logo no início, quando o plano estava começando a dar certo, muitos judeus perderam seus empregos e foram expulsos até dos seus imóveis que eram alugados. A população os viam com olhares de negação, que chegava até a agredi-los verbalmente e fisicamente. Isso antes da guerra começar, tá? Para auxiliar nisso, eu até falo para vocês assistirem o filme A Dama Dourada, que conta a história real de uma judia perseguida na Áustria, que teve uma pintura feita por Gustav Klimt, roubada da sua família. E antes da Segunda Guerra começar, os judeus já eram perseguidos. E nas Olimpíadas de 1936, essa fotógrafa foi responsável por fotografar e rodar um documentário sobre as inúmeras vitórias da Alemanha nas Olimpíadas, que foi campeão por número de mais medalhas de ouro. E isso favoreceu o regime e o forte apoio à população. Mesmo em crise financeira, Hitler investiu pesado na sua loucura. Como havia falado, ele precisou de todo apoio possível. Tanto que aquela marca de roupa Hugo Boss foi responsável por fazer a roupa dos militares. A Volkswagen e a Mercedes também apoiavam o regime fabricando carros. Com o lançamento do documentário, que recebeu o nome de Olímpia, muitos alemães se sentiram ainda mais poderosos, porque as técnicas utilizadas para rodar esse documentário foi o que tinha de melhor de tecnologia na época, e também dos enquadramentos e câmeras que nunca tinham sido utilizados antes. E isso não impressionou apenas os alemães, mas quem entendia de cinema naquela época ficou deslumbrado com a qualidade técnica que a fotógrafa utilizou para rodar esse documentário, que era propaganda nazista pura. Para a época, era como se tivesse lançado o filme Matrix ou Avatar, que utilizavam novas técnicas e formas de se rodar um filme. Essas Olimpíadas foram sinistras. Eu precisaria utilizar essa palavra porque foi algo muito esquisito. O documentário mostrava os atletas alemães sempre nessa posição de superioridade, que é o contre-plongée, como todo narcisista se sente, superior a todos.
Então, para isso, ela enquadrava a câmera nessa posição. Isso dá um destaque maior aos atletas. E que está assistindo, como é que recebe essa mensagem? Eles têm essa impressão sem mesmo entender de cinema ou de linguagem. Tudo por causa da forma de enquadramento que essa fotógrafa utilizou. E isso favorecia bastante para quem estava assistindo, mesmo sem entender de estética ou de arte. Mas, inconscientemente, isso mexia com a emoção da população alemã, mostrando eles de baixo para cima, com o peito estufado. Inclusive, se vocês assistiram o desenho do Rei Leão de 94, tem um momento que Scar está vendo as hienas passando. E essa cena foi inspirada nesse filme. Ela também fazia vídeos e fotos de atletas em um local com um plano de fundo que eram as nuvens, como se eles estivessem no céu. Para isso, ela precisava utilizar lentes teleobjetiva para fazer o achatamento dos planos, que eu citei no vídeo de lentes fotográficas e também no de linguagem fotográfica. Assim, a nuvem não parecia estar tão longe do atleta, como se eles estivessem realmente no céu, nas nuvens, como se eles fossem deuses. Por esse motivo, se você está começando na fotografia, muito cautela ao utilizar esse enquadramento contra a plongée, para não passar uma mensagem errada. Devido a essa aversão que causou no mundo que os nazistas fizeram, esse enquadramento não é utilizado principalmente no meio político. Se você vê, é porque algum fotógrafo tirou propositalmente para denegrir a imagem dele, porque ninguém em sã consciência faria isso hoje. A Coreia do Norte, curiosamente, eu já vi várias fotos deles utilizando esse enquadramento na hora de fotografar as estátuas dos ditadores que já morreram. Eles sempre são retratados como algo grande e as pessoas sempre abaixo, pequenas. Eles praticamente impuseram como uma religião a ideologia desses ditadores e extinguiram toda e qualquer forma de religião por lá. E saindo do nazismo e indo para a União Soviética, muitas fotografias foram photoshopadas na época para deletar os rivais ou os desafetos dos ditadores. Claro que na época não existia o Photoshop, mas não pense que isso era coisa de fotografia digital. Isso acontecia porque eles queriam apagar a existência as pessoas que de alguma forma não apoiavam o regime ou traíram eles, reescrevendo a história. Eu fiz uma pesquisa e eu encontrei um site chamado Russia Beyond, porque eu só conhecia duas fotografias que haviam sido manipuladas lá na União Soviética, que uma delas era de Stalin ao lado de uma pessoa que trabalhou com ele e ele foi fuzilado. Que isso era muito comum na Rússia, né? Que eles são bem paranoicos, eles sempre acham que todo mundo está espionando ou está traindo eles. Então eu entrei aqui, por isso que eu trouxe o notebook hoje, porque tem muitas fotos interessantes, né? A primeira delas é essa que está o Stalin com seus amigos e um deles foi simplesmente apagado da foto, que é esse Alexander Malchenko, que está aqui na esquerda. Aqui está escrito que em 1930 ele foi acusado de ser espião, executado e ele foi substituído por uma mancha branca. E aqui você vê mais uma foto que foi manipulada, que essa foto de cima é original, e embaixo eles trocaram o letreiro da loja, estava escrito em russo, relógios ouro e prata, e colocaram, está escrito, você tomará o que é seu por meio da luta, e na bandeira abaixa a monarquia. Essa foi outra foto que também houve manipulação, que tiraram esse rapaz que está em cima do carro, né, que foi mais um desafeto, que foi o Trotsky. Teve uma treta aí com Stalin e ele foi lá e mandou matar o cara também. Aqui eles já fizeram uma alteração para parecer que tinha mais gente. Isso já aconteceu aqui no Brasil, né? Tem essa outra foto também que do Stalin, que na verdade estou confundindo Stalin com Lenin, né? Foi o Lenin que eu estava falando anteriormente. Aqui é uma foto de Stalin que photoshoparam para tirar algumas rugas dele, para ele parecer melhor. E essa foto é bem curiosa, que eles fizeram a primeira edição, tiraram uma pessoa, depois tiraram outra e deixaram só o Stalin sozinho. Que foi a mesma coisa, saiu fuzilando todo mundo porque achavam que os caras eram traidores, né? Muito curioso, não? Várias fotografias foram manipuladas por esses dois tirânicos russos para que a imagem deles não fossem denegridas. O narcisista, ele sempre vai tentar reescrever aquilo que poderia ser considerado um erro para ele, para que seja algo positivo. Pais narcisistas, quando cometem erros com os próprios filhos, eles criam mecanismos de defesa, criam histórias fantasiosas para se isentar daquela culpa. Quando chegamos a um governo tirânico,
ele irá reescrever tudo aquilo que eles erraram, né? Que é o mecanismo de defesa deles para não manchar a imagem, né? E essas fotografias são resultado disso. Quando eles viram que alguém traiu eles, eles apagam da história essas pessoas como se nunca tivesse feito da parte desse sistema. Uma curiosidade do narcisista é que após ele praticamente fazer tudo com quem eles manipulam, em um determinado momento eles acabam descartando essas pessoas e vão atrás de outras. Isso é algo que deve ter acontecido no meio dessa paranoia que essas pessoas viviam aqui na União Soviética. O narcisista, devido a essa falta de empatia, eles nem ligam se precisam tirar a vida de alguém, se eles querem algo que é muito maior do que tudo isso. Outra coisa é que esses tirânicos são responsáveis por tudo. Todas as ideias vêm deles, os erros não. Mas as ideias, se algo deu errado, o culpado é alguém, nunca eles. Mas os acertos vieram tudo do líder tirânico. E você não vê nada do lado deles de quem ajudou ou auxiliou em determinada situação. Deve ser por isso que eles acabam se matando. É uma briga de egos, eu acredito. Eu cheguei a falar em um vídeo chamado Perspectiva e Liberdade, de um desfile da Dior que aconteceu na União Soviética. É curioso vocês verem como a população fica estarrecida com cores que eles talvez nunca tivessem visto roupas tão coloridas, porque eles eram manipulados a ver aquilo que eles queriam, que o governo deles queria que eles vissem. É muito curioso isso que aconteceu na União Soviética. Você observa bem essa manipulação dos políticos com a população. Inclusive, o ex-presidente Boris Yeltsin, quando foi aos Estados Unidos, ele ficou impressionado com a quantidade de coisas que existiam nos mercados, que haviam em várias esquinas. Bom, pessoal, caminhando para o final do vídeo, eu tive que fazer esse vídeo adicional para colocar no final do vídeo sobre tirania, narcisismo e fotografia. Porque quando eu estava fazendo as pesquisas para escrever esse roteiro e quando eu rodei esse vídeo, ainda não tinha acontecido alguns fatos atuais desta semana agora que eu vou publicar este vídeo. Algumas coisas eu preciso deixar claras, já que a gente está falando um pouco de psicanálise e arte, né, que seria a fotografia em si. Eu quero trazer à tona aqui para vocês um pensamento bem simples. Algumas pessoas começam a ter comportamentos em massa. E muitas das vezes é por causa de um sentimento. Porque o coração, ele é enganoso. Ele nos faz tomar decisões erradas. Sei que nós costumamos assistir muitos filmes ou ler livros de pessoas que largaram tudo por um sentimento ou pelo amor. Mas, geralmente, essas pessoas que cometeram essas atitudes na vida real, elas viram que a vida real não é bem assim. Eu também, assim como várias pessoas que eu conheço que são próximas a mim, tomaram decisões através da emoção e tomaram uma decisão errada. Quem sabe mais lá na frente eu fale um pouco mais sobre esse meu lado de decisões erradas que eu tomei através da emoção. Mas emoção e razão, eles não podem se misturar, porque isso é algo que até governos tirânicos, governos narcisistas fazem. Por exemplo, casais que um deles era narcisista, ele vai tentar utilizar da sua emoção, do seu sentimento para te persuadir. Quantas histórias de pessoas que tinham um comportamento um pouco mais passivo e acabaram sendo manipuladas por narcisistas. E geralmente pessoas que tiveram relacionamentos com narcisistas eram pessoas que tinham esse comportamento mais passivo. E o que isso tem a ver com o nosso vídeo de hoje? Porque um governo narcisista, assim como aconteceu com Joseph Goebbels, ele se utilizou da emoção, da arte, para manipular toda a massa da Alemanha, para que todos os alemães concordassem com as atitudes do seu ditador. E isso também vai acontecer com todos os governos tirânicos que você vai cruzar pelo caminho. E você vê pessoas que começam a tomar atitudes que muitas das vezes são moralmente e eticamente erradas. Tem governos tirânicos, como eu já disse no início do vídeo, conquistaram através de voto ou através de uma revolução. E ambos foi utilizada a emoção. Se foi através de uma revolução, manipulou várias pessoas para que essas pessoas pudessem apoiar esta tal revolução. Quando eu fiz esse vídeo e esse roteiro, ainda não tinha acontecido o que está acontecendo lá em Israel
e nem o que está acontecendo agora mais recentemente na Venezuela, que são dois países que eu tenho um certo carinho e que eu tenho um certo conhecimento. A Venezuela, porque eu morei na cidade de Manaus e nós tínhamos uma certa conexão. Caso você não saiba, Manaus não é uma cidade que ela é interligada com o Brasil todo, mas ela tem apenas uma rodovia que vai para Boa Vista e de Boa Vista para a Venezuela. E como eu mesmo já citei aqui no vídeo, eu tive amigos e familiares próximos que moravam na Venezuela e tiveram que se refugiar voltando para o Brasil. Assim como milhares de pessoas que até hoje chegam aqui no Brasil fugindo da Venezuela. E agora a Venezuela está tendo uma atitude de invadir a Guiana. E é interessante quando a gente começa a analisar que tanto a Venezuela quanto a Rússia, eles são aliados, tanto militarmente como através de negócios. E a Rússia recentemente invadiu a Ucrânia, ou seja, determinados países meio que são aliados, eles estão formando ali uma certa aliança e invadindo países vizinhos, como a Rússia e como a Venezuela. E Israel foi um país que eu e minha esposa nós quase fomos morar há 2 anos atrás. A minha esposa, que ela é judia, ela entrou com um processo chamado Aliyah, que o governo de Israel ele está chamando todos os judeus ao redor do mundo para irem morar em Israel. Então eles facilitam com questões de visto, moradia, até com a língua. Ou seja, foi um país que a gente já estava bem num processo bem longo já de se mudar para lá, só que ela acabou engravidando do Liam e a gente acabou cancelando essa viagem para Israel. E houve essa questão da invasão do grupo terrorista Hamas dentro de Israel. E aqui no Brasil, muitas pessoas emocionalmente abraçaram o Hamas, não abraçaram os palestinos, que são duas coisas diferentes. E as pessoas elas estão começando a ter atitudes antissemitas novamente. E nós encontramos aí na internet pessoas dizendo que Hitler tomou uma atitude certa, ou seja, a volta do nazismo, dizendo que os judeus deveriam morrer, entre várias outras coisas que a gente começou a receber. Né? A gente participa de grupos, a gente sabe o que está acontecendo por lá, nós sabemos o que as pessoas falam. Esse antissemitismo voltou, aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que praticamente até hoje abala muitas pessoas, mas que esses novos jovens, eles não entendem o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e eles apoiam um grupo que provavelmente eles seriam mortos por eles mesmos. E isso é algo muito curioso. Você vê, recentemente eu vi um médico falando sobre psicose em massa ou hipnose em massa, eu não me lembro exatamente o termo que ele utilizou, que é exatamente isso, é as pessoas seguirem opiniões, ideais em massa, e quando vê, estão apoiando grupos que iriam matar eles próprios. E aí você vê, às vezes eu fico até um pouco chocado quando eu vejo pessoas da comunidade LGBT apoiando Cuba, o que aconteceu lá, enquanto a Revolução de Cuba matou várias pessoas da comunidade LGBT. E quando você olha para Israel, Israel é o único país do Oriente Médio que você tem liberdade religiosa, liberdade sexual. As pessoas estão atacando aquele país onde elas teriam liberdade, até para falar. E boa parte dos países árabes, claro que não todos, mas boa parte deles não aceitam homossexuais, matam homossexuais. Você vê essa dicotomia e essas pessoas defendendo isso. E é algo que eu digo para vocês. Se você estivesse dentro de um avião que tivesse que fazer um pouso de emergência em um país árabe, provavelmente você poderia ser preso ou morto. Eu não sei o que pode acontecer com você. Inclusive, teve uma série que eu assisti que isso aconteceu. Por isso que eu estou utilizando esse exemplo. Mas em Israel você tem essa liberdade. E muitas pessoas seguem por uma emoção. Elas não têm conhecimento do que está acontecendo lá e nem do conflito Palestina e Israel. E elas buscam conhecimento através de uma imagem que compartilham na internet ou de 15 segundos de um stories de alguém que compartilhou, de uma história que você tem que ler muitos livros. E eu que nasci em Manaus, recentemente teve um judeu que foi para lá, na Universidade Federal do Amazonas, falar sobre a evolução tecnológica que tem lá em Israel. Que inclusive, quando você vê fotos de boa parte do Oriente Médio, Israel é o país mais avançado na área de tecnologia de todo o Oriente Médio, ou talvez até do mundo. Inclusive, as maiores empresas de tecnologia estão situadas lá, e é lá que fica a área de pesquisa deles.
Então são coisas que as pessoas não têm informação. E quando esse judeu foi para lá falar sobre os avanços tecnológicos de Israel, ele foi duramente atacado, quase agredido, se não tivesse chegado a polícia e outros seguranças para resguardar a sua vida. E você sai dali e você vê que era um bando de adolescentes, de pessoas que mal começaram a viver, que provavelmente o sonho deles era viajar para Disney, mas nunca eles iriam para um país desse do Oriente Médio visitar. Eles nunca iriam pisar numa Palestina, até porque você não tem liberdade lá, você não vê jornalistas na Palestina, você vai ver jornalistas sempre em Israel. Nenhum deles quer ficar em nenhum país do Oriente Médio justamente por causa dessa liberdade que muitos não têm. Pois bem, alguns quilômetros da Universidade Federal que aconteceu esses ataques, que boa parte desses adolescentes não teriam essa mesma liberdade nesses países, eu e minha esposa nós já fomos na sinagoga que tem lá em Manaus e inclusive eles convidam líderes da comunidade árabe, católicos, evangélicos, pessoas de várias religiões para estarem em determinadas comemorações dentro da sinagoga. E todo mundo ali se dialoga de forma muito tranquila. Mas aí você vê uma briga mais ideológica e sentimental, política, e enquanto você vê ali que muitos árabes conseguem se conversar muito tranquilamente com os judeus. Então nós temos que tomar muito cuidado com as informações que nós recebemos aí na internet, das informações até da imprensa oficial que tem aí falando muita coisa errada. Para finalizar, esta semana é comemorada a festa do Hanukkah, que é uma celebração judaica que você vai encontrar tanto no livro do Talmud, que é um livro judaico, você vai encontrar isso na Bíblia Católica, no livro de Macabeus, e na Bíblia Protestante e na Católica em João 10, 22, quando Jesus estava no templo na celebração desta festa, que é uma comemoração de quando Israel foi invadida e foi liderada por Judas de Macabeus e um pequeno exército retomar o Estado de Israel para eles. E a festa do Hanukkah é celebrada essa semana, é utilizada uma Hanukkah de 9 hastes, que é acendida na celebração deste evento, dessa recuperação de Israel para o povo de Deus, para o povo judeu. E aqui em casa a gente acende a Hanukkah, a gente explica essa história para nosso filho que tem 1 ano e 9 meses, já para ele entender de agora que aquilo ali faz parte do povo dele. Que essa guerra que está acontecendo agora lá, na verdade uma invasão terrorista dentro de Israel, que haja paz novamente em Jerusalém, que vocês tomem cuidado com líderes tirânicos que muitas das vezes eles estão ali muito interligados com a arte e com a imprensa, como aconteceu na Alemanha da Segunda Guerra Mundial. O povo judeu ele sempre foi um povo muito perseguido. Inclusive tem uma pintura feita em Portugal, quando no século XV os judeus foram expulsos de Portugal, muitos expulsos, outros fugiram, outros foram obrigados a mudar a sua religião. Teve judeus também aqui no Brasil que tiveram que se refugiar em Nova York. Eles moravam em Recife e tiveram que ir para Nova York, onde fundaram a primeira comunidade e maior atualmente do mundo judaica fora de Israel. Então é bom vocês terem essas informações, porque o povo judeu sempre foi perseguido desde a Segunda Guerra Mundial, desde a Idade Média, foi perseguido aqui no Brasil. Aqui fica o meu alerta para vocês tomarem cuidado com as informações que vocês recebem. Sempre vejam os dois lados, nunca ouçam um lado só, tentem separar emoção da razão. E isso é muito importante, porque eu creio que na época da escola vocês ouviram muitas pessoas falando mal de alguém para você e lá na frente você descobriu que aquela pessoa não tinha nada a ver e que ela não era uma pessoa tão ruim de quanto falaram para você. Eu passei por isso, eu vi isso acontecer, então é bom vocês saberem disso para vocês não cometerem o mesmo erro. E aqui fica a minha mensagem, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Curtam esse vídeo, compartilhem com quem deveria conhecer mais sobre esse tema. Escreva aqui embaixo nos comentários novos temas que eu possa abordar aqui no canal. Eu espero que vocês tenham maturidade para entender tudo aquilo que eu tenho dito aqui e também maturidade na hora de escrever os comentários aqui embaixo. Então, até o próximo vídeo.